Olá, Ana! Oi, Tudo bem? tudo. Bom dia para você. Bom dia, bom dia. Que prazer a gente conversar. Essa é a primeira vez que a gente conversa ao vivo, assim, né? A gente só troca WhatsApps. Muito bom. Um prazer. Gente, deixa eu apresentar a Ana rapidamente, depois ela completa. Eu conheci a Ana através da Débora Ottoni, quando a gente fez um projeto juntas, né? O de Eva Esther. Mas já conheci o pai da Ana há muito tempo, já admirava muito, e aí foi uma alegria ver o quanto ela tem transbordado Jesus também, em tudo que ela tem feito. E aí agora a gente tem o prazer de ser autoras da mesma editora, né? Daqui a pouco o livro da Ana aparece por aí pela Thomas Nelson, falando justamente desse tema, né, Ana? Sobre ansiedade, depressão, e como sermos cristãs em meio a tudo isso, né? Sim. Então, complemente aí, Ana, pra gente, sua apresentação. Então, gente, bom dia. É, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou membro da Igreja Esperança, igreja que eu amo profundamente. Espero cada vez mais servir lá na minha comunidade. Eu sou formada em jornalismo, recém-formada, inclusive. Sou casada com o Bruno, também recém-casada. E vou lançar o livrinho pela Thomas Nelson. Estou muito feliz com isso, é um tema muito especial. Fiquei muito feliz quando você me chamou, Lu, para a gente falar sobre esse tema, porque apesar da gente estar vendo algumas movimentações desse tema, é sempre muito importante, né? Acho que tem que ter cada vez mais. Uhum, Eu fiquei muito uhum. feliz. É uma participação especial aqui. Vai passar com ela. Ai, ai. Ele vai participar de uma live também agora. Gente, e quem. É muito bom, Ana, ter você aqui. E ainda mais pra gente conversar sobre esse tema nesse mês, né? Que é um mês super importante com relação à conscientização da saúde mental, das questões de saúde mental, né? Rapidinho, só uma questão técnica. Ana, você tá com fone de ouvido? Porque eu acho que tá dando eco da minha voz quando eu falo aí no seu. É. Só pra. Agora melhora um É, pouquinho? acho, acho que sim. Ainda não? Sim. Melhorou? Ainda fica um ecozinho Fica um assim no pouquinho? final. Quando eu falo, eu me Posso, ouço um pouquinho. posso procurar um fone, Tá. tá? Procura rapidinho Só um então, minutinho, só gente. para melhorar nosso papo, não ter nenhum ruído técnico. Bom dia, minha gente. Enquanto isso, enquanto a Ana procura um fone, mandem aqui, ó, no aviãozinho para suas amigas e amigos que têm lutado com ansiedade, lutado com depressão. Hoje a gente vai falar, vai desmistificar muitas coisas com relação a esse tema, principalmente dentro do contexto cristão, dentro do contexto da nossa fé, né? E, e como que a gente pode lidar com esses desafios, tanto biblicamente quanto unindo todos os outros recursos que o Senhor nos deu para lidarmos com essas questões, né? Então, enquanto a gente se ajeita tecnicamente aqui, vão já convidando, vão mandando no aviãozinho aí para todo mundo que luta com isso. Pronto, resolvido. Aí, Me ouvindo bem? melhorou. Nossa, perfeito, melhorou muito. Ana, você sabe que para a gente começar a nossa conversa, eu fiz uma enquete ontem à noite, só para título de curiosidade, né, nos meus stories, perguntando, gente, daqui, quem já teve alguma crise de ansiedade, seja uma crise leve, seja uma crise forte, né? E 90% das pessoas já tiveram desafios com ansiedade. E aí no próximo stories eu falei, e crises de depressão, né? Seja leve, seja uma depressão leve, seja uma depressão mais forte. 75% tiveram. Muito, né? E eu acho tão impressionante, porque assim, eu acho que esse é ainda um tema dentro do meio cristão,
um pouco encoberto, né? E a gente não conversa muito sobre isso. E aí fica esse clima meio de vergonha, de tipo, ixi, eu sou cristã e tô lutando com ansiedade, sou cristã e tô lutando com depressão. Será que eu sou uma má cristã por conta Sim, disso, uma cristã né? inferior. Exato. Eu acho que a gente podia começar por aí, desmistificando essa ideia de que não, né, não dá para ser cristã e lutar com ansiedade e depressão, ou que o fato da gente estar lutando contra a ansiedade e a depressão significa que a gente não tem fé, que a gente não está fazendo as coisas certas, que a gente não está acreditando, né? Qual que é a sua opinião com relação a isso? Então, pelo o que eu cresci também, e eu vejo, é muito comum realmente a gente achar que o cristão ele tá imune, né, a certos sofrimentos, certas doenças, e mesmo se ele sofrer com elas, ele não vai ser tão afetado, como se ele tivesse ali um superpoder de se blindar ao mal, né, mesmo ele participando de um mundo que está ferido, né? Então, é Uhum. difícil a gente conceber a ideia de que o cristão, ele sofre sim, ele fica triste sim, e ele pode, né, passar por esses momentos de angústia, tanto com a ansiedade, a depressão e outras doenças psicológicas, né? A gente tem a Uhum. bipolaridade, que também não é muito falada, entre Uhum. outras, né? Que eu vejo que são, Uhum. assim, as mais comuns. E eu realmente acho Uhum. que a gente não fala sobre isso por causa dessa ideia de que a vulnerabilidade ela deixa de existir quando a gente vive uma vida com Cristo. É uma ideia muito de nós temos que ser vitoriosos, sabe? Uma ideia de que Uhum. nós não podemos ser vulneráveis, não tem como ter fraquezas. Se ter fraqueza, eu não sou forte, né? Em Cristo. Uhum. E não é nem às vezes uma questão de não ter fé, mas a minha fé não é suficiente para que eu Uhum. consiga passar, né, assim, por um processo de cura rápido. Porque a gente também demora a entender isso, né? Que a Uhum. cura, ela não vai vir da forma que a gente quer, nem no tempo que a gente quer. Mas Exato. tem essa ideia, né? Eu tenho que ser vitorioso, que vai muito contra, na verdade, tudo que a gente vê na Bíblia, né? Todas as histórias que a Exato. gente passa, onde as pessoas ficaram tristes, ficaram. Eu acredito até, eu diria, depressivas, né? Gente, Uhum. não sei se vocês estão Uhum. ouvindo aí meus gatos, mas Não. Elias, por exemplo, acho que é a primeira que vem na minha cabeça, né? Que tá passando por Uhum. aquele momento de ele tá encaminhado, ele tá executando tudo que Deus ordena, e ele passa por um momento de tristeza e desesperança tão grande que ele olha para a morte de certa forma, ele deseja, né? E a resposta de Deus não é simplesmente tirar o sofrimento dele, ele não faz isso. A resposta de Deus é promover o descanso, que é onde a gente tem que procurar mesmo. Então, eu acho que a gente tem que entender, né, para a gente começar a lidar com a ansiedade e a depressão, de que ser vulnerável faz parte também do nosso propósito. É. E eu acho que existem algumas questões aí que eu observo. Uma é que a gente confunde, né, por ser uma questão imaterial, né, uma questão que não está ligada ao, a, ao que a gente consegue ver e segurar, né? A gente confunde o emocional com o espiritual, né? Digamos assim. E Sim. às vezes a gente acha que, ah, não, é só orar que passa. E eu acho que isso mostra também uma outra questão que eu acho que a gente na igreja deu uma desvirtuada, que é a gente não compreender que somos seres integrais, né? Que a gente é um Sim. emaranhado. Nós temos nossa parte espiritual, mas o espiritual está emaranhado com o emocional, que está emaranhado com o físico. Então, o que você faz no seu corpo, com o seu corpo, é espiritual. O que Sim. você faz com as suas emoções também é espiritual. E o nosso Deus, ele utiliza dos meios físicos para o nosso processo de cura. Então, às vezes a gente acha, né, assim, eu estou lidando com essa questão, eu estou com uma doença emocional, né, uma doença mental. E se você tivesse com uma doença
física, que você tivesse visivelmente, né, assim, com uma perna quebrada, você iria no médico e colocar um gesso e tomar Sim. remédio para aquela perna quebrada. Mas como é uma doença psíquica, que você não tá, né, se confunde muito com questões espirituais, aí a gente acha que a gente não precisa de um tratamento de medicação e de um profissional que vai te ajudar a fazer uma fisioterapia da psique ali, uma Sim. fisioterapia da mente, né? E uma outra coisa que eu vejo muito é assim, é a gente olhar para esses recursos como muletas, pensando assim, ai, não, eu tô por enquanto fazendo terapia, por enquanto tomando É, medicação, não vejo a hora de parar, né? E o quanto esses também são meios do Senhor nos tratar, também são meios do Senhor cuidar da gente, e fazer com que a gente lide com essas questões que algumas de nós vamos ter por mais tempo do que a gente gostaria de ter, né? é. E são também, eu acho, assim, realmente que também são meios da gente entender que a gente tem que abrir mão do controle. Pelo menos isso foi para mim. Eu tinha bastante essa ideia, não, eu tomo remédio por enquanto, às vezes vai ser um ano de tratamento. E eu lembro que eu comecei, né, a medicação quando eu tinha 14 anos. E foi um choque muito grande. Primeiro para minha família, né, porque eu acredito que isso é difícil para os pais verem, né, de que entenderem que não se trata da culpa, né, quem fez a minha criança ficar desse jeito, não é mais esse o ponto, mas é difícil, e tanto para a comunidade também, ainda mais se a comunidade às vezes é bem pequena, as pessoas em volta, e eu comecei realmente a duvidar, assim, depois do tempo que ia passando, eu via que a minha parada de tomar remédio, da terapia, eu já tinha passado do ponto que eu falei que eu ia parar, e as coisas não estavam melhores, porque leva tempo. Tudo é uma jornada longa. Então eu comecei a realmente falar, meu Deus, eu não tenho controle. Eu não tenho controle disso. E eu vou ter que abrir mão do meu controle e abrir mão do meu ideal de cura para que o Senhor trate em mim tanto a depressão e a ansiedade, como também essa minha vontade de controlar tudo e ordenar e colocar os meus planos como soberanos, né? Então eu acho que tem tudo a ver com isso também, além de toda essa coisa de ser anti-remédio, anti-tratamentos, né? Que eu ainda acho que é muito pesado em certas comunidades, dependendo de onde a gente está inserido, né? E leva tempo, leva muito tempo. Eu acredito que com você pode ter sido parecido, né? Você também tinha dito que o seu processo começou na adolescência, né? Foi. Eu hoje vejo que começou na adolescência. Infelizmente, eu não diagnostiquei durante a adolescência, mas eu tive crises de pânico na adolescência que eu não nomeei como crise de pânico. E que culminaram, né? A minha depressão, ela vem do excesso de ansiedade. Então, quando eu fico muito tempo com crises de ansiedade, a minha energia baixa e eu entro numa crise depressiva. E eu tive meu primeiro ciclo de entrar na crise depressiva na adolescência ainda, eu tinha uns 15 anos. Mas eu não diagnostiquei dessa maneira, na época não nomeei dessa forma. E aí, quando meu primeiro filho nasceu, entrei de novo por conta do estresse, por conta da ansiedade. Neste momento, eu comecei o processo de terapia e de medicação. E foi quando eu, olhando para trás, eu nomeei e falei assim, nossa, eu já luto com isso desde pequena. Eu tenho, e aí eu acho que isso é interessante a gente trazer, né, que algumas de nós, por conta da nossa personalidade, por conta da química, né, a gente vai ter uma tendência, E às vezes vai ser uma coisa que a gente não vai, a cura não vai significar nunca mais ter, mas vai significar aprender a lidar com, né? Aprender quais vão ser os recursos
que vão ser melhores para você aplicar nos momentos que você começar a perceber, opa, eu estou entrando no ciclo de novo, né? Sim. E eu acho que essa questão que você falou da expectativa, né? É muito importante a gente colocar isso, porque assim, vão ter casos, é claro, tem pessoas que não têm essa tendência genética, não têm essa tendência química, que vão passar por momentos, né? E depois isso vai passar, vai melhorar e tal. Se bem que hoje em dia, no nosso mundo tão acelerado, eu acho que É, é um tema que, tipo, não passa muito assim. Mas eu acho que parte dessa nossa expectativa como pessoas que identificam isso desde muito novas, né? Sem ter necessariamente uma causa aparente, né? Não ter um, um fator, um momento de vida específico que você fala assim, ah, não, faz muito sentido a pessoa entrar em depressão depois desse momento, né? é, Mas existe uma tendência. E aí eu acho que a nossa parte é a gente identificar como sendo, ah, esse é o meu espinho, né? Assim, essa é é, isso é o que eu vou ter que lidar com exatamente. a minha vida toda, né? Assim. Foi exatamente aí, na verdade. É muito engraçado, porque eu me converti lendo a história de Paulo. Eu me lembro exatamente do momento, apesar de, assim, de crescer em um lar cristão, eu realmente acredito, né? Que a gente passa por um momento onde a gente realmente vive aquilo e decide viver aquilo. Então, assim, quando eu lembro que eu me converti com a história de Paulo, passei por todos esses processos de realmente questionar quem eu era em Deus, questionar minha identidade, por que que eu não consegui alcançar essa alegria que as pessoas ficavam falando, e eu tenho que ser grato em Deus, mas o que que é gratidão? E eu lembro que bateu em mim de verdade quando eu li a história de Paulo e ele falou do espinho na carne. E aí eu fui perguntar para o meu pai que espinho na carne é esse? E ele foi me explicar que ele não sabia, não tem como saber, né? Tem muitas possibilidades. E aí eu lembro de perguntar para o meu pai, pode ser uma depressão? E aí ele disse, pode. E aí completamente mudou a minha forma de entender. Porque eu passei realmente a ver que a depressão e a ansiedade, ela não só expõe, né, a nossa vulnerabilidade, mas ela expõe a nossa completa dependência em Deus. E quando, né, Paulo diz que o espinho na carne faz ele se submeter a Deus ainda mais, e ele era grato pelo espinho na carne, eu falei, caramba, é isso, é isso. O meu espinho na carne me faz ser dependente de Deus, me faz me abaixar, me ajoelhar e a procurar um coração humilde e manso, igual o de Jesus. Então, assim, fez uma completa diferença. Toda hora que alguém fala Paulo, meu coração já aquece. Não, e a gente tem vários, como você citou, Elias, o próprio Jó, Davi nos Salmos, né? Existem salmos assim que ele está claramente tendo crises de ansiedade, sim, sim. claramente tendo crises depressivas. Jó também, né? E eu acho isso tão Eclesiastes. Eclesiastes Eclesiastes. é um completo depoimento de falta de esperança Né? e do que acontece Total, ali, realmente. E ao mesmo total. tempo, né, que ele fala sobre a falta de esperança, ele sempre leva a falta de esperança dele no Senhor, mesmo que ele não consiga compreender o que está passando por ele. Eu acredito dessa forma. É maravilhoso, assim. E você sabe que, assim, dois livros que foram bem marcantes no meu processo de começar a lidar melhor com as minhas emoções, né? Porque eu acho que parte da gente aprender a lidar com a ansiedade e a depressão é a gente aprender a lidar com as emoções difíceis que são inevitáveis na vida, né? Eu acho que antes, como eu tinha muito uma expectativa de que eu precisava estar sempre bem e que o, o certo era estar bem, né? Quando eu começava a ficar mal, eu já começava a entrar em modos de fuga, em modos de distração, de luta, né? Escape. E isso, escape, e aí isso gerava um desgaste muito grande, né, emocional, que acabava culminando na minha depressão. E aí, quando eu comecei a enxergar isso, pensar, poxa, eu preciso começar a identificar os meus sentimentos, começar a conversar sobre esses sentimentos, expressar esses sentimentos de maneira sadia, né?
Eu li 2 livros que fizeram muita diferença, que eu acho que é até legal para a gente recomendar, que se você tiver alguma recomendação também. O primeiro foi Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Não sei se você já leu. Leu? É de um pastor que descobriu isso, assim, o quanto ele não estava amadurecendo espiritualmente, porque ele não estava também amadurecendo emocionalmente, ele não estava compreendendo como integrar as emoções dele na sua fé, né? E eu acho muito interessante isso, assim, a gente que vem de uma tradição mais reformada, que talvez seja uma tradição um pouco mais intelectualizada, né? E menos Sim. emotiva, eu acho que a gente está mais sujeito a isso, a desconfiar demais das nossas emoções e a reprimir demais as nossas emoções, né? E não integrar as emoções à espiritualidade, né? E um outro livro que também fez muita diferença para mim foi do Ricardo Barbosa, acho que é Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas. Ah, eu já ouvi falar. É muito bom, um livretinho super pequenininho, que faz toda a diferença. E eu acho que é importante a gente trazer esse tema, assim, né, de que a gente precisa começar a quebrar essa expectativa do que é estar em paz, né? Sim. O que é estar em paz? Porque talvez a nossa expectativa da alegria e de estar em paz com Jesus é ficar num constante, né? É É ficar um zen. sempre com sentimentos bons. Exato, é ficar Isso, um zen, é um assim. nível de zen, assim, não se Nada me preocupa, abala. tudo é completamente leve, mas também não é o leve correto, é um leve Uhum, idealizado. exato. E quando a gente olha para o nosso próprio Jesus, a gente vê oscilações emocionais dele Sim. nos relatos. Tem hora que Jesus chora, tem hora que Jesus está alegre, tem hora que Jesus fica com raiva, né? Demonstra a sua indignação. E o próprio Jesus não era uma pessoa que estava sempre, né? Como nos filmes a gente vê Jesus sempre pacífico, tipo assim, nada me abala. Sim, é Ai, doideira. É como se Jesus ele não fosse humano. pois é. É como se ele não E aí a sofresse gente. junto também É, do mundo ferido. Não, ele é ele é Deus Filho, ele é filho de Deus, e então, portanto, ele não tem humanidade. E também é uma ideia muito é. torta, né, de quem Jesus realmente Uhum, é e da identidade uhum, de Jesus. exato. E aí a gente identificar assim, essas emoções difíceis como parte da nossa experiência do lado de cada eternidade, né? Como parte de estarmos em um mundo corrompido pelo pecado, como parte de estarmos habitando em um corpo corrompido pelo pecado, né? Sim. E, e a gente não tendo essa, uma vez que a gente tem essa consciência, né, de que no mundo tereis aflições, é É. inevitável, né? A gente, quando as aflições chegarem, a gente não fugir delas e a gente também não se deixar abater por completo por elas, né? Porque eu acho que grande parte do nosso abatimento vem da nossa frustração com o fato da aflição ter chegado. Do tipo, não acredito que essa Sim. aflição chegou. A partir do momento que a gente entende que no mundo tereis aflições, a aflição é o preset. Não é cinismo, né? A gente admitir isso, mas assim, é o preset. A vida feliz inclui a aflição. Uma vida feliz em Jesus não é uma vida sem sofrimento, mas é uma vida com Jesus em meio ao sofrimento. E tendo a Amém. perspectiva correta, né? Sim. Tendo a perspectiva de que o Senhor está curando, o Senhor está nos restaurando, e Ele é um Deus de processos, Ele é um Deus que toma o seu tempo, e que em meio ao nosso espinho, né? O Senhor está sendo glorificado, né? Hoje, se a gente não tivesse essa dificuldade, a gente não poderia estar servindo outras pessoas que hoje estão tendo essa dificuldade, estão envergonhadas, estão achando que são cristãs
piores, né? Sim. É exatamente isso. É aquilo que a gente chama, né? Tem um propósito no sofrimento. E é um propósito tanto de redenção pessoal, da gente conseguir lidar com esses sofrimentos, mas também entrar no caminho de santificação, que os sofrimentos empurram a gente mesmo, mas também, né, da gente aprender a lidar com o outro, a ter compaixão com o outro, ver o outro como eu, né? Alguém que também sofre, que tem as suas expectativas frustradas. Então, o propósito do sofrimento, tanto eu acredito que seja de santificação, mas também de me fazer ver o outro e de amar o meu próximo, né? Então... E assim, mostrar que a gente faz parte, né? A gente pertence a esse mundo. Peraí que eu tô escrevendo o nome dos livros que elas estão perguntando aqui. A gente faz parte desse mundo caído. E o fato da gente sentir o que todo mundo sente faz com que a gente se conecte com essas pessoas. Sim. Né? E isso mostra muito o que o próprio Jesus fez. Né? Jesus se esvaziou e tomou a forma do sofrimento. Imagina assim, né? O quanto que ele teve que lidar estando totalmente humano. Né? A Bíblia fala que ele sofreu tudo que tinha que sofrer, ele foi tentado de todas as formas, né? E a gente tem essa ilusão de que por estarmos em Jesus, assim, a partir do momento que você, né, entra no reino, você já vai virar uma chave, agora você vai ser uma super pessoa que não vai nunca mais sofrer e que vai sempre conseguir lidar muito bem com todas as coisas, mas é um processo, né? É um muito processo doido. de santificação. Porque a gente realmente acha, né? Não, agora que eu vivo em Cristo, eu sou talvez um super-humano, mas a gente não vê na história de Cristo, né, que ele não era assim. De que como Cristo sofreu, a gente também sofre. Ser imitadores de Cristo não é só as coisas boas de Cristo, que a gente já tem dificuldade, inclusive, de alcançar, né? Quando a gente vê a história de Cristo, a gente vê, né? Sermos imitadores de Cristo, a gente tem que ter um coração manso e humilde, mas a gente também tem que aprender que a gente vai passar pelos sofrimentos, assim como Cristo passou. E que assim como na história dele ele usa os sofrimentos, né? E ele traz uma história de redenção para a humanidade através do sofrimento, a nossa redenção muitas vezes vai ser de muitos sofrimentos também. Vai ser através desse caminho, né? Então, eu acho que é difícil a gente lidar com a ansiedade e a depressão exatamente porque a única forma da gente lidar é se abrindo para essa jornada que é longa de crescimento em Cristo, de santificação, de entendimento que não é possível sozinha, de que é preciso ser vulnerável. E nessa identificação, né, de que a gente é fraca, a gente é forte porque Deus é. E isso demora e é difícil entender isso, mas é a forma de lidar com esses sofrimentos, que é preciso passar pela tempestade, né? Nossa, muito, muito legal isso que você falou. Eu queria tecer um pouco nessa fala, que a única forma da gente lidar com é passar por, né? Enquanto a gente não passa por, a gente vai ficar evitando e aquilo vai se transformar em algo pior, né? Então a gente precisa ir passar por, passa por, passa por é ótimo, né? Esse exercício de passar, a gente precisa primeiro aceitar que existe, né? Aceitar que eu estou ansiosa, que eu estou lidando com isso e tal. E procurar formas de sentir essa emoção, mas sem deixar que ela te conduza, né? Eu acho que esse é o grande desafio. E aí eu queria que você trouxesse, assim, alguns exemplos de recursos que você foi aprendendo ao longo da vida para lidar com a ansiedade, lidar com a depressão. Então, assim, acho que o meu primeiro passo realmente foi entender que eu precisava de ajuda. E isso é muito difícil. Às vezes, principalmente a gente que é mulher, às vezes é passado uma ideia de que a gente tem que ter tudo sob controle. E
Até pelo que, às vezes, dentro da comunidade, né, de fé, e eu precisava ser uma pessoa alegre, às vezes delicada, e o momento que eu passava não dava isso. Eu não conseguia, minha energia estava disposta em outro lugar. Então, eu precisava de ajuda. E o que eu percebi é que a ajuda, né, exatamente por a gente ser integral, ela não era de um lado só. Então, não adiantava também só um psicólogo. Era preciso também um aconselhamento pastoral. E é isso que eu bato o pé demais, nos lugares que, assim, para as pessoas que me perguntam, tem que ter aconselhamento pastoral e psicológico junto. E muitas vezes um acompanhamento psiquiátrico. E tá tudo bem. Essa é uma frase até batida hoje em dia, né? Tá tudo bem. Mas tá. Porque assim, né, como Deus deu capacidade para a gente desenvolver e conseguir, assim, desenvolver tratamentos para câncer, diabetes, ele também desenvolveu para esses desequilíbrios psíquicos. E isso faz parte da estrutura, né? De pecado que interferiu até biologicamente. E não é um motivo de vergonha, né? Não eu acho que tem muita gente que tem vergonha de dizer, poxa, tô tomando medicação psiquiátrica. Mas, cara, se você tem problema de pressão alta, você vai tomar remédio. Dor E, de cabeça. qual que é a vergonha? Dor de cabeça. Né? Assim, existem questões que, né, uma pessoa, por exemplo, que tem pressão alta congênita, qual é a vergonha dessa pessoa tomar remédio para pressão alta todo dia, né? Então, eu acho que a gente precisa desmistificar a medicação psiquiátrica, compreendendo, cara, graças a Deus por isso, porque existem seres humanos que co-criaram com Deus, porque tudo é co-criado com Deus, co-criaram com Deus um recurso medicamentoso para estabilizar as químicas do meu cérebro que estão descompensadas como consequência de um mundo corrompido pelo pecado. E é incrível, né? Gente, é demais isso, é muito bom, a gente não tem que ter vergonha disso. Pois é, e assim, isso é glorioso. Como que a gente conseguiu fazer isso? Tem que ter a participação de Deus, tem que ter a mão de Deus, não tem como. Com certeza. E aí a gente precisa, e eu acho que entender, né, essa multidimensionalidade do tratar, né? Porque, como você disse, eu acho que é essencial também que a gente tenha o acompanhamento espiritual, no sentido de que muito da nossa crise, né, é uma crise existencial, né, que vem de uma perspectiva espiritual equivocada, né? Por N questões que não são culpa nossa, né? A gente já nasce com uma visão distorcida, então a gente precisa, além de aprender a lidar com as nossas emoções, a gente precisa alinhar as nossas perspectivas espirituais, né? Alinhar a nossa visão de Deus, a visão da provisão de Deus. Quanto da nossa ansiedade não vem do nosso medo de faltar, do medo de não ter proteção, e o quanto a gente pode, em paralelo, ir aprendendo a lidar com essas emoções e também ir transformando a nossa visão, e no longo prazo você vai conseguindo redimir a sua visão de Deus e treinar o seu coração a descansar, né? Quando a ansiedade bater e tal. Mas é um processo. E eu acho muito interessante que você mostra muito também no seu perfil a questão do cuidado com o corpo e com a alimentação também, né? E o quanto isso é essencial pra gente. Foi algo que eu demorei É engraçado, não foi algo que eu demorei a entender que era necessário, mas as minhas crises eram tão fortes que eu não tinha energia para conseguir gastar com isso. Foi realmente preciso, assim, foi preciso chorar e começar uma caminhada. Entendeu? Uma caminhadinha de 10 minutos. Era isso que foi necessário. E depois, né, passou um mês, eu consegui aumentar 20 minutos. E aí agora eu consigo fazer os exercícios, mas isso deu força, porque aí eu começo a ter um alinhamento até químico, né? Eu começo a produzir mais hormônios. E no meu caso, né, o emagrecimento tinha a ver com o cansaço, a fadiga que é aumentada, né?
Uhum. pela depressão e a ansiedade também, as diversas crises. Então, quando eu comecei a ver o meu corpo como um todo e que cuidar da minha mente e do meu corpo era cuidar da minha espiritualidade, porque eu sou É, integral, isso fez uma é. completa diferença. E não porque, né, Uhum. a minha depressão era culpa da minha espiritualidade ruim, mas porque ela era atingida também. A minha É, constância no devocional, se eu não consigo, né, conseguir ter um bom foco, que a depressão e a ansiedade, ela também tira o foco. Então, quando eu vou tratando uma coisa, acaba virando um ciclo, né? Eu consigo é, tratar bem mais coisa. Vou é. alcançando várias áreas de mim mesma para conseguir chegar num bom lugar. E Uhum. se a gente não tomar Uhum. cuidado dessas outras áreas também, a nossa vida espiritual, ela vai ficando de lado. Ela vai É. ficando de lado. Até porque a gente não tem Uhum. energia para manter tudo. Porque não é para a gente Uhum. manter tudo. É aí Uhum. que entra Uhum. nosso entendimento, que a gente precisa abrir mão das nossas expectativas do controle e pedir ajuda a Deus, né? Um dos versos, Uhum. eu não lembro o nome do livro de cor, mas ele diz, né? Quando vocês estão fracos, e vocês vão estar, peça ajuda. É nessa fraqueza que o meu poder pode tornar vocês fortes em mim. Não é Uhum. forte sozinho. O meu poder Uhum. te torna forte em mim. E aí sim você É. vai ter força. Então, assim, Uhum. é Uhum. realmente um todo. E outra coisa que eu também percebi que foi muito importante nessa caminhada foi igual você falou, eu reconhecer os meus sentimentos, entender que os meus sentimentos, eles muitas vezes vão estar distorcidos, porque a minha Uhum. concepção, né, dos sentimentos, não porque eles vão estar distorcidos, que eles podem ser negados, isolados, não ser reconhecidos, mas eu entender por que eu tô tendo essas reações, Uhum. por que tudo dói Uhum. mais, por que a minha tristeza é mais dolorida, a minha alegria ela Uhum. fica eufórica, né, porque muitas vezes nas crises de Uhum. ansiedade a gente tem essa parte. Tem a parte de Uhum. completa fadiga, mas tem a parte de completa euforia. Aí você lava a casa Uhum. meia-noite achando que tá tudo bem, nossa, gás. E não é. Isso não é bom para É. você. Tem que dormir meia-noite, 8 horas de sono. Uhum. Então foi entender isso para eu conseguir quebrar certos padrões de comportamento que me levavam a mais dores, né? Então, no meu É. caso, a ansiedade e a depressão, ela me deixava muito irritada. E toda a insônia, eu não dormia. E o sono é, gente, o sono é assim, uns 50% disso aí. E eu não percebia isso. Uhum. Depois que eu tive a medicação Uhum. para dormir e eu comecei a ter um sono saudável, eu percebi que, assim, grande parte do meu mau humor era simplesmente que eu não Uhum. dormia. Uhum. E aí eu consegui tomar certas ações que me faziam não me isolar dos outros. Porque os É. relacionamentos é grande parte dessa jornada também. E eu demorei para É. entender isso. Então, quando Uhum. você fala assim, quais são as dicas, né? Aconselhamento psicológico, psiquiátrico, pastoral, tome conta, Uhum. tome cuidado com o seu corpo e não se afaste dos seus relacionamentos. Sim. Uhum. Porque, né, como na Trindade, né, a Trindade é relacional, quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados dentro da gente, assim, incumbido o propósito de se relacionar. E quando a gente se Uhum. exclui isso, a gente exclui uma parte, né, do nosso propósito e da nossa identidade. E piora tudo. Uhum. E eu sei Uhum. que é difícil construir uma confiança, ainda mais quando a gente está nesses processos de extrema dor, onde a gente, às vezes, muitas vezes, né, nós somos traídos nas nossas amizades, a gente tem Uhum. várias decepções, frustrações, mas não pode desistir de ter amigos, porque É. é uma É. rede de apoio também. Uhum. E você sabe que tem muita gente perguntando aqui, como lidar com alguém que está, né, lidando com isso, né? Você ter uma amiga que está em depressão, está tendo dificuldades com crise de ansiedade, e eu acho que parte do nosso processo aqui é a gente compreender que o nosso papel como amigos de pessoas que estão lidando com isso
não é consertá-los, né? Isso. E não é ajudar a consertá-los, é testemunhar aquela dor. Porque eu acho que parte do processo de você passar pela dor é aliviado quando a gente passa pela dor juntos. Às vezes a pessoa só precisa chorar, não precisa de conselho nenhum, não precisa nem de uma palavra de esperança. Existem momentos, e aí eu acho muito lindo isso, assim, a gente falou sobre Elias logo no começo, né? Como Deus tratou Elias. Ele primeiro falou, Elias, Comida. come, come aqui. Depois, ele deixou Elias dormir, né? Então ele foi tratando Elias de maneira integral. E aí depois ele começa a conversar com Elias e deixa que Elias chegue no tempo dele, na esperança. Sim. E eu acho que a gente apressa o processo. A gente olha para uma pessoa que está lidando com ansiedade, está lidando com depressão, e às vezes a gente está de fora e a gente quer ajudar, mas a nossa ajuda muitas vezes é só estar com essa pessoa no processo. É ser um ponto de apoio. E assim, por exemplo, as minhas amigas, amigas de alma, eu chamo muito, tem uma expressão que eu uso muito que é amigas de alma, que são amigas que a gente se comprometeu com a caminhada espiritual uma da outra. Não, tipo, não é uma amiga qualquer, é uma amiga que eu fiquei, assim, a gente, exato, amiga, nós temos um compromisso, nós estamos aqui, numa aliança de alma. Você cuida de mim e eu cuido de você. E parte do compromisso delas me conhecerem na minha vulnerabilidade eu falei para elas, gente, se eu sumir, se eu ficar muito quieta, vocês vêm atrás de mim. Porque é a minha tendência. Eu entro no casulo e eu começo a me isolar. Então me busquem. E quando a gente tem esse compromisso uma com as outras, de caminhar junto e de ter alguém com quem você simplesmente vai falar, amiga, deixa eu te contar uma coisa, eu não preciso de nenhum conselho, eu só quero contar isso para você. Eu só quero expressar isso para você, né? Então, eu acho que parte do lidar com alguém que está lidando com essas coisas é você se disponibilizar e ter a paciência de estar com essa pessoa. De deixar essa pessoa chorar, de deixar essa pessoa descansar e de, na medida do possível, ser o suporte necessário para que essa pessoa tenha o cuidado integral que ela não está tendo energia para ter. Então, a pessoa não vai conseguir pensar no que ela vai comer. Você vai ajudar essa pessoa a comer o que ela precisa comer. Essa pessoa não vai conseguir lembrar que ela precisa dormir. Você vai ser essa pessoa que vai ajudar essa pessoa a dormir, né? Então, assim, se você é essa rede de apoio de alguém que está sofrendo com essas questões, e você sabe hoje, né, daquilo que a gente falou aqui, cara, essa pessoa precisa de acompanhamento psicológico, precisa de acompanhamento psiquiátrico, precisa de acompanhamento pastoral, precisa de amigos comprometidos em ouvi-la, em estar com ela, em validar a dor, porque muitas vezes a gente só precisa de uma validação, reconhecer que tá ok você sentir isso, que você não é uma pessoa de outro mundo, tá tudo bem você sentir, né? E ser suporte para essa questão integral do corpo, da alimentação, do descanso, que a gente não consegue, às vezes quando a gente está lá no fundo do poço, a gente não tem força sozinho, né? Isso foi uma coisa assim, quando eu entrei na crise, na minha última vez, né, depois do nascimento do meu segundo filho, eu tive uma crise assim que o meu primeiro filho nasceu, eu tive outra crise quando o meu segundo filho nasceu. E muito por causa disso, assim, tipo, eu queria muito assim, não, fiz 1 ano de terapia, pronto, tá tudo resolvido, melhorou, não sei o que, sabe, assim, aí depois volta tudo, mais uma camada de... na segunda crise, uma coisa que já foi muito forte pra mim foi reconhecer que eu preciso pedir ajuda. Então, quando eu comecei a entrar, eu falei assim, gente, eu já falei pro Paulo, eu preciso de ajuda com relação ao que eu vou comer, porque eu não vou conseguir sozinha fazer escolhas boas. Eu preciso que você me ajude. Então, acho que, né, parte da gente é reconhecer as nossas necessidades e
ajudar, né, nós que estamos de fora, ajudarmos a quem está lidando e pedirmos ajuda quando for a nossa questão, né? Foi. Eu lembro de que, principalmente no início, né, de eu voltar a fazer exercício, foi pedir para minha irmã, Helena, eu preciso fazer exercício, eu vou desistir, provavelmente amanhã. Eu preciso que você vire para mim e fale, não, você não quer, mas você vai fazer comigo. E pegar na minha mão mesmo, vamos. E me bota pra fora, assim, mesmo se no dia você não vai fazer caminhada, me bota lá na rua, porque eu não vou ter escolha, sabe? Pode ser sem chave mesmo. E foi bem isso. Essa rede de apoio e de pessoas realmente que conseguem ver que você precisa de amor e de cuidado e não de ser consertado. Isso que você me falou pegou tão forte. Porque é exatamente isso. E ter esses amigos que vão entender isso, estar com você, e quem sabe um dia também não vão precisar de você. Porque é uma troca, né? É por isso que é tão importante a comunidade de fé, que é o outro ponto de como lidar com ansiedade e depressão. Você tem que ter uma comunidade de fé. Não adianta, às vezes, desistir da igreja por causa da hipocrisia ou porque eles não entendem a sua dor. Às vezes é necessário trocar de comunidade de fé, sim, para uma que às vezes tem uma visão mais cristocêntrica, uma visão de cuidado mais sensível. Às vezes isso é necessário, mas não tem como não ter uma igreja. Não tem. E principalmente porque você vai precisar de conselho pastoral, mas também porque as amizades, né, as amizades cristãs, as amizades de alma que estão do nosso lado, elas são amizades que entendem a necessidade de Cristo e das relações. Então ela é precisa, a gente precisa dos outros. E a gente precisa dos outros não só para ter ajuda, né, mas porque isso também faz a gente sair da gente mesmo um pouco, entendeu? E isso é tão importante. Às vezes a gente está tão preso na nossa dor que a gente se fecha para o mundo e a gente para de viver. E a gente tem que reaprender a viver. Às vezes vai ser difícil reaprender a viver com remédios, ir aos psicólogos semanalmente e não pode mais, às vezes, comer aquilo, deixa de tomar isso. É preciso reaprender a viver, mas isso é bom, entendeu? Quando em Cristo a gente vive de novo, não é? A gente nasce de novo. Então, reaprender a viver é só mais um nascimento. E vai dar certo. Então, ser cristã e enfrentar a ansiedade e a depressão é deixar Cristo substituir essa vergonha, esse medo em humildade, em entendimento de dependência de Cristo. E acho que, nossa, essa é uma chave, assim, porque eu compreendo que, assim, se tem alguém nos ouvindo aqui agora e está em crise, pode ser gatilho para a crise dela ouvir todas essas coisas que ela precisa fazer, né? De assim, uma vez. É integral, de uma vez. Ai, meu Deus, por onde eu começo? Como é que eu vou dar conta de fazer tudo isso? Eu não tenho amigas, eu não tenho uma comunidade de fé, eu não tenho dinheiro para pagar psicólogo, não tenho dinheiro para pagar psiquiatra. E aí isso só vai piorando a crise, né? E eu acho que a chave o primeiro passo é o humildecer, né? Eu gosto de usar essa expressão, porque humildecer é você descer e umedecer o seu coração com as suas lágrimas e lamentar. O primeiro passo é você lamentar. E você chorar, reconhecer, Senhor, chorar, falar, Senhor, eu não queria estar passando por isso, eu não sei por onde começar. Eu não sei por onde começar a sair desse lugar. Eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E reconhecer a sua necessidade diante de Deus e, né, esse é o primeiro passo. É chorar. E eu tenho uma pessoa que eu acompanho que tem uma expressão que eu gosto muito, que ela fala, é uma psicóloga, né, e ela fala sobre essa questão de você precisar passar pelo sentimento, precisar chorar o sentimento. Porque quanto mais você não chora aquele sentimento, maior ele vai ficando e mais difícil de lidar com ele.
Então, uma da expressão que ela usa é assim, ela falou, ó, todo dia pega o seu baldinho e vá chorar as lágrimas que você vai entregar para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está recolhendo as nossas lágrimas. Não é à toa que ele é chamado de Consolador. Se fosse para a gente não sofrer, gente, por que que o Espírito Santo se chamaria Consolador? Não é? Então, eu acho que parte do nosso processo é chorar. É pegar o baldinho e chorar as lágrimas que precisam ser choradas. É sentir o sentimento que precisa ser sentido. É verbalizar o medo diante do Senhor. Eu acho que esse é um outro ponto, assim, essencial, que fez toda a diferença na minha caminhada. É de identificar os sentimentos e conseguir passar por eles, né? Foi entender que eu posso passar por todos os sentimentos junto com Jesus. Eu não preciso ter vergonha de ter raiva junto com Jesus. Na verdade, esse é o melhor lugar para eu passar raiva. Eu não tenho que ter vergonha de ter ansiedade junto com Jesus. O melhor lugar para eu ter ansiedade é com Jesus, sabe? Então, identificar que a emoção precisa ser sentida e precisa ser passada por ela. Mas qual é o lugar seguro para você passar por essa emoção? Aos pés do Pai. E você colocar sua frustração ali, falar, Senhor, eu estou frustrada com isso, eu estou preocupada com aquilo. E o salmista, gente, Salmos está aí, todos os tipos de emoções sendo vividas diante do Pai. E choradas. Mas a gente não para e choradas diante do Pai. E a gente, só que o que a gente vê no movimento dos Salmos é, você vem, derrama sua emoção diante do Pai, mas depois você faz um outro movimento que é lembrar quem Ele é. O salmista sempre faz isso. Ele vem e fala assim, Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai me abandonar? Por que que o Senhor não aparece? Porque eu tô me sentindo frustrado, eu quero que meus inimigos morram. Né? Ele fala assim, eu quero que eles morram. Eu tô só o pó. É lágrima de dia e de noite. Onde o Senhor tá? Não sei o quê. Aí parece que muda uma chave, ele começa, mas eu ainda louvarei a Deus. Porque Ele é o meu Deus, Ele é o Deus criador de todas as coisas, Ele é o Deus que cuida de mim, Ele é a minha fonte de sustento. E o quanto esse download emocional e esse reprogramar através da adoração faz com que a gente passe por essa emoção de uma maneira diferente. Né? Eu passei a escrever muito as minhas orações. E tentei realmente, assim, acaba que são salmos. Não é à toa que é meu livro favorito da Bíblia, porque é o livro que exatamente esses movimentos de olhar para mim mesma, sair de mim mesma. Então, escrever os nossos sentimentos, escrever as nossas orações, revisitar elas, é muito bom. É muito bom porque a gente acaba, às vezes, identificando coisas que só na cabeça, assim, vários pensamentos que estão mudando o tempo todo, é muito difícil da gente identificar e da gente colocar diante de Deus. Mas quando a gente escreve e a gente entrega, né? Literalmente escreve e ora e entrega a Deus tudo isso que está acontecendo, acaba que a gente se entrega, a gente se ajoelha e chora e sofre, mas com Cristo. E isso realmente faz muita diferença e é o primeiro passo, como você disse. Exato. O primeiro passo é esse, gente, é humildecer o coração, é descer, se ajoelhar, reconhecer a sua incapacidade, reconhecer a sua frustração em ter que passar por isso, né? Reconhecer a sua vergonha, reconhecer a sua culpa e chorar isso, se lamentar e não se autocondenar. Eu acho que esse é um outro ponto muito importante, assim, é você entender que isso que você está passando não é pecado. Ela é uma consequência de estar em um mundo e um corpo corrompido pelo pecado. Uma consequência inevitável, mas não é pecado. Tanto que se fosse, né,
Não teria irai-vos, mas não pequeis na Bíblia, né? É. Você sentir aquilo, o sentimento passar por você, não é pecado. Agora, o que a gente faz com esse sentimento? A gente deixa que esse sentimento governe, gere frutos de ações que não são de adoração a Deus? Ou você vai justamente trazer esse sentimento diante do Senhor e oferecer ele como sacrifício ali no altar da adoração? Falar, Senhor, olha aqui, hoje eu vim e eu tô assim, ó. Esses são todos os sentimentos que estão aqui no meu coração. Vamos conversar sobre eles. Deixa eu derramar ele aqui diante do Senhor, escrevendo, e me relembra quem o Senhor é, né? Me relembra quem o Senhor é. Então, eu acho que não se autocondenar, e o primeiro passo é humildecer, é chorar as lágrimas que precisam ser choradas. E entender que você não é, né, a ansiedade e a depressão. Isso não é a sua identidade. Você tem ansiedade e depressão, às vezes você pode ter ela por muitos anos, mas você não é isso. Ela não te define, entendeu? Apesar de às vezes parecer, ela não te define. O que te define é Cristo. E como Cristo te define, a forma com que você vai passar por esses sentimentos, elas são definidas em Cristo. Mas elas não são quem você é. E isso demorou para eu conseguir ver isso e entender, né, que a gente vai sofrer, mas a gente vai sofrer em Cristo. Ele redime até o nosso sofrimento. Glória a Deus por isso. Exato. É para a glória dele também, né? É para mostrar a imensurável graça dele nesta condição tão difícil, nessa condição tão miserável. E assim, não é a gente ser hipócrita de falar assim, ah, nossa, eu me alegro de ter isso, né? Não chega a tal ponto, mas é compreender, cara, se eu estou em um mundo corrompido pelo pecado, que sofre, eu vou sofrer também, e este é o meu sofrimento. Isso. Este sofrimento que eu vivo não é só meu. Eu acho que essa é talvez uma outra chave que é importante da gente ter. Este sofrimento, não sou só eu que sofro. Todos sofrem. Todos estão sofrendo. As pessoas ao nosso redor estão fingindo que não têm sofrido. Algumas estão fingindo, algumas estão anestesiadas, outras estão correndo atrás de coisas que elas acham que vão tirar o sofrimento, mas todas estão sofrendo de alguma forma. E quando a gente entende isso, liberta tanto, porque você compreende, cara, não sou só eu sofrendo. Todo mundo sofre de alguma maneira e todo mundo vai continuar sofrendo. Eu acho que essa é uma outra questão. Você tem que entender, cara, o sofrimento não vai ter fim. Agora. Não vai. Agora. Enquanto Jesus não voltar, o sofrimento não vai ter fim. Só que meu Jesus está aqui no barco agora comigo. E ele não prometeu uma vida sem sofrimento. Ele prometeu vida em meio ao sofrimento. Vida com ele em meio ao sofrimento. Então, a gente compreender isso, que o sofrer faz parte da vida. E que o sofrer não vai ter fim, mas que o amor e a presença, o poder, o consolo, a graça também não tem fim. E superabunda o sofrimento. Amém. E ele está presente, e ele está capacitando, e ele está nos resgatando. Então, para as irmãs que vão fazer esse exercício hoje de humildecer o coração, que você saia com a certeza de que ele está agindo, que esse já foi o primeiro passo, esse foi o primeiro pequeno passo. E dê esse primeiro pequeno passo todos os dias. Se ajoelha e chora. Ajoelha e chora. E ele está cuidando.
ele está presente. E não só presente, mas ele está dormindo em meio à tempestade, né? Ele está descansando em meio à tempestade. Eu acho que é isso que ele quer nos ensinar a não evitar as tempestades, a não nunca mais ter tempestade, mas é como descansar em meio à tempestade. Não um descanso que é a ausência de preocupação, a ausência de ansiedade, a ausência de sentimentos ruins, mas um descanso que é a convicção de que ele está presente. O descanso é uma pessoa, não é um sentimento. Descanso é uma pessoa. É compreender, eu posso estar agora sentindo medo, mas o descanso está comigo. Porque Jesus Cristo está vivo e presente aqui agora através do Espírito Santo dele. E aprender a passar pela tempestade, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. O descanso está comigo. Deus está aqui. Jesus está presente. Ele está no barco e ele está descansando. Ele está descansando e me convidando ao descanso. Porque ele é Senhor soberano, ele está cuidando de todas as coisas. Ele é um pai bondoso, amoroso, cuidadoso, generoso. Ele não vai faltar comida. Isso é uma coisa que eu falo muito assim. Às vezes a gente fica ansioso pelo básico, né? Tem gente que fala assim, mas eu não sei como é que vai ter a comida amanhã. Não vai faltar comida porque você está dentro de uma comunidade dos que creem e que estão comprometidos em ajudar um ao outro. No reino não vai faltar comida. No reino não vai faltar roupa. Porque a comunidade dos que creem estão aqui, ao seu redor, te apoiando. Então, se as questões são o básico não vai faltar. No reino de Deus não falta. A generosidade existe no reino de Deus. Ele é bom, ele está cuidando, ele está protegendo, ele está conduzindo a história para um final feliz. Mesmo que o meio do caminho não seja. Então a gente trazer e a gente pregar isso pra gente, né? Pregar isso pra gente todo dia. E lembrar, eu não tô sozinha, eu não preciso passar por tudo isso sozinha. Eu preciso de ajuda. Reconhecer que precisa de ajuda. E se você for alguém que está vendo alguém que precisa de ajuda, que ainda não reconhece isso, que eu acho que isso também acontece muito, né? A gente olha, a gente percebe essa pessoa ainda não reconheceu que ela precisa de ajuda, ela ainda não reconhece que ela precisa de tratamento, que ela precisa de suporte mesmo. O que você pode fazer por essa pessoa, que já é muito, é orar. A oração, às vezes a gente acha que a oração é só contar coisas para Deus, mas orar é agir. Interceder. A oração é a intercessão. Você está orando aquilo que aquela pessoa não consegue orar naquele momento. Orar é agir. É colocar aquela pessoa diante de Deus e falar, Deus, interceda. Deus, mude aquilo que eu não posso mudar. E acho que parte da gente entender que nós não somos salvadoras de ninguém. Nem da gente mesmo. O único salvo, nem da gente mesmo. Exatamente. O nosso salvador é só Jesus. Então, parte de lidar com pessoas que estão sofrendo é a gente humildecer o nosso coração também. Descer de joelho para ficar junto com aquela pessoa no sofrimento e chorar a dor dela. Não tentar consertá-la, não tentar tirá-la do processo dela, né? Mas vivenciar o processo com ela e ser suporte nesse processo. E enquanto você é suporte no processo, interceder, levar essa pessoa em oração diante do Senhor, orar aquilo que aquela pessoa não consegue orar naquele momento, né? E isso já é uma ajuda enorme, né?
Muito, total. Ai, ai, é isso. Gente, espero que tenha abençoado a vida de vocês. Uma coisa importante de dizer, né, Ana, assim, eu acho que a gente nem falou no começo, mas nós não somos psicólogas. A Ai, gente, exato, nós somos cristãs que lidam com ansiedade e depressão. E a gente compartilhou um pouco aqui das nossas histórias, compartilhou um pouco daquilo que a gente descobriu ao longo de um longo processo, como diria o poeta, ao longo da longa jornada, né? Saudoso Crombie. Isso tudo que a gente aprendeu já levou tempo para a gente aprender. Então, não se cobre hoje falar, nossa, preciso colocar tudo isso em prática logo, eu preciso já ajustar minha vida. Não. Perca um o passinho de controle cada vez. e dê um passinho de cada vez. Primeiro passo é humildecer o coração. É descer, chorar, lamentar e pedir ajuda. E o Senhor vai abrir o pequeno passo de cada vez, vai abrir a porta para você dar o pequeno passo de cada vez. E te conduzir em um longo processo de cura e restauração, pelo qual todas nós estamos passando. Algumas com essa questão, outras com outras questões, mas todos nós, somos seres que estão sendo restaurados à imagem e semelhança de Cristo. E a gente precisa andar dessa maneira, né? Que bom, gente. Fico feliz que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar gravada, então quem quiser compartilhar depois a gravação com alguém que você tenha lembrado que pode ser abençoado com essa palavra. Ana, muito obrigada pelo convite, por aceitar o convite, ou pelo convite, por ter aceito o convite. E eu gosto de terminar pedindo para a convidada orar. Você oraria por nós? Ora, claro. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia de hoje, em que a gente pôde se reunir, encontrar para compartilhar, Senhor, sobre a jornada de santificação, a jornada de entendimento do sofrimento e de redenção do nosso sofrimento, diante dessas irmãs queridas, de todo mundo que assistiu. Eu peço, Senhor, que você continue nos dando força, continue nos dando consolo para a gente atravessar essas tempestades e nos ensine, Senhor, a descansar no Senhor, a entender o nosso propósito nisso tudo e entender que a gente pode render tudo aos pés da cruz e sofrer juntos. Eu te peço, Senhor, que você continue nos dando esperança na caminhada e no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. 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 Muito bom, Aninha. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Estamos juntas. Seguimos. Um bom dia, gente, para todos vocês. Que Deus abençoe. Vocês encontrem descanso na pessoa de Jesus em meio ao caos da nossa vida. O vídeo vai ficar salvo e logo, logo já vai estar lá no IGTV. Vocês podem compartilhar, tá bom? Um grande beijo, gente. Tchau, tchau.